bom dia a vocês, bom dia a todos, né? Estamos aqui para mais um Café com Cliente, hoje especial para falar do Dia da Mulher, né? Estamos reunidas aqui, vamos falar um pouquinho de beleza, de autoestima, né? A beleza sempre seguiu alguns padrões, né? Tinha que ser uma pessoa magra, uma pessoa geralmente loira e tudo mais. Hoje não, né? Hoje essa questão da beleza, ela nos traz para fora desses padrões, né? Mas para uma experiência de empoderamento e de afirmação mesmo das mulheres, né? Hoje as mulheres estão mais poderosas ainda. Então, hoje eu estou aqui com a Isa e com a Josi. Eu vou pedir que elas se apresentem um pouquinho para a gente agora. E aí a gente começa a falar sobre o tema. Tudo bem? Tá ok. Quem quer começar, Isa? Pode ser eu. Bom, eu sou Isabela Tiveron. Eu sou analista de marketing da Ramave, já estou há um tempo na frente desse setor e acredito que seja bom isso. Muito bem, muito bem-vinda, Isa. Obrigada e primeiramente obrigada por estar aqui, viu, Vanessa? Que isso, nós que agradecemos a disponibilidade de vocês, tá? Obrigada mesmo. Josi. Vamos lá, meu nome é Josi, eu sou treinadora técnica, né, do grupo Kiss New York. Dentro desse grupo, tem várias marcas, né, relacionadas à beleza, Bruna Tavares, Ruby Kisses, ProArt. Já estou aí na Ramave há mais ou menos uns 10 anos, nesse ramo aí da beleza, né? Trazendo autoestima. E é isso. Muito bem, muito bem-vinda, Josi. Obrigada. E aqui a gente vai falar um pouquinho mais também, né? Que hoje as mulheres, elas têm um poder maior de escolha, né? Então, elas escolhem as marcas que elas querem usar, o que mais favorece. O que antigamente eu me lembro muito é que, assim, a minha avó não passava esmalte vermelho na mão, né? Porque o marido não deixava. Então, hoje você vê que em um curto espaço de tempo, isso mudou muito. E a tendência para isso é mudar cada vez mais ainda, né? A gente vai falar, agora eu vou colar, tá? Porque a gente vai falar um pouquinho sobre a ressignificação da beleza feminina, né? Como a questão dos programas de fidelidade, aí onde a Endeavor entra um pouquinho para auxiliar nesse caminhar, né, das mulheres. Da sensação de pertencimento ali, unida à tecnologia e sensibilidade. Então, como é que a mulher se sente dentro desse mundo, dessa sociedade, através da beleza de um âmbito geral, maquiagem, cabelo e tudo mais, né? Eu queria, Isa, que a gente focasse, Josi, não só nas promoções de um clube de fidelidade, né? O que ele promove, mas também de como eu fortaleço um relacionamento para criar uma autoestima, né? A Josi vai contar pra gente, teve alguns casos aqui de como que conseguir, com a maquiagem, fortalecer essa questão da autoestima das mulheres, né? Então, pensando nesse ponto do empoderamento feminino, eu vou perguntar para a Josi, que eu acho que ali é mais com ela, tá? O que você entende que a beleza significa hoje? Como uma mulher, a gente falando desses padrões e tudo mais, como uma mulher se encara hoje sendo bela? Né? Porque ninguém com um trapinho, uma roupinha, um cabelo todo esvoaçado vai se sentir bela, né? E a gente vê tantos quadros de transformações, as mulheres, né? Saindo de um estado relaxado e aí com a ajuda, com o apoio de um técnico nesse sentido, como é que ela se sente bela? Conta um pouquinho pra gente. Olha, como eu vejo, assim, eu vejo que os produtos, eles são ferramentas, né? E essas ferramentas, elas vão fazer o quê? Elas vão realçar o que já tem de lindo ali, né? De belo. Eu foco muito nesse ponto mesmo, né? Trago isso muito também nos meus cursos de automaquiagem, em realçar a beleza ali que já existe em cada mulher. E que bom, né? Que hoje o mercado é tão amplo, né? Que tem tantos produtos aí para fazer com que a gente se olhe no espelho ali, se sinta bem. Vou dar um exemplo aí. Por favor. Meu cabelo é liso. Eu não gosto muito dele liso. Então,
comprei um modelador de cachos e deixo meu cabelo ondulado. Então, eu acredito assim, né? São ferramentas, né? Ferramentas. E que legal você poder transmitir esse ensinamento, né? Por exemplo, você falou, não gosto dele liso, você ensina, porque às vezes... jeitosinha eu não sou, né? Então, você pega lá, às vezes eu enrolo, todo o meu cabelo fica aquela coisa assim. Então, você ensinar, você transferir esse conhecimento é algo muito importante. Exatamente. Parabéns. Viu? Isa, Certo. tu percebe uma mudança no comportamento das mulheres de tempos para cá em relação à beleza? Como que você enxerga isso? Né? Os produtos auxiliam, mas tem o que construir aquele relacionamento para elas confiarem em mim, né? Como é que você enxerga isso? Eu acredito que sim, houve mudança no padrão de comportamento, até porque as pessoas hoje têm muito mais acesso e elas pesquisam mais, elas se informam mais. E essa busca pela informação também traz muito a unicidade, a autenticidade. Isso tem a ver com o empoderamento feminino, porque a gente busca, através do empoderamento feminino, através do comportamento, aquele produto, aquela ferramenta que vai nos transmitir ser única. Então, realmente, acontece isso e a gente vê muito, né? A gente vê isso até com a gente, né? Então, assim, houve essa mudança da pesquisa, de identificar aquilo que mais se assemelha, aquilo que a pessoa mais busca de belo para ela trazer esse empoderamento, para ela realmente se tornar única. Eu acho que, até trazendo em hábitos de consumo hoje um pouquinho, é muito isso. As pessoas hoje, elas buscam esses hábitos de consumo para unicidade, autenticidade. Eu quero algo que seja exclusivo para mim. Então, o que é exclusivo? O que é para mim? Então, eu vou buscar. E tem a ver com esse universo também feminino, porque a gente teve voz, a gente teve essa autenticidade, essa busca, saiu do padrão, eu quero algo que seja para mim. Então, tem a ver também. Acho que é algo muito ligado uma coisa com a outra. E aí, você já até respondeu minha próxima pergunta. Eu já sei. Não, porque é legal você falar isso, porque foge da aparência, né? Eu não quero ser como todo mundo, passar um batom vermelho. Eu quero ter algo ali diferente, né? Eu gosto do vermelho e eu gosto do rosa. Então, eu vou ter essa questão da unicidade que você comentou. Acho isso muito bacana. E aí que entra essa régua que vocês trabalham um relacionamento único com cada um, segmentado, bem interessante, né? Josi, o que você diria para mulheres que se sentem pressionadas ainda em estar naquele padrão de beleza, né? Ser magra, ser rosto fino. Porque hoje a gente vê, assim, muitos procedimentos estéticos visando se parecer com todos, né? Eu vou tirar minha bochecha, que eu não gosto, eu vou afinar meu nariz. E coisa que a maquiagem pode nos ajudar, né? Sim, pode nos... Sem nenhum procedimento estético. Como é que você vê isso? Como é que você encara essa situação, assim? Então, eu penso assim... Hoje nós temos muita liberdade, né? E eu acredito, assim, como eu te falei que eu trabalho, assim, muito no meus automake, eu gosto de passar técnicas. Em cima das técnicas, as mulheres, elas fazerem o que elas se sentem bem. Para elas se sentirem bem. Olhar ali no espelho e se sentirem bem, não ficar pressionada. Eu sei que é um pouco complicado hoje, mas a maquiagem, sim, ela consegue trazer, como você falou, né? Um contorno, uma iluminação, ela consegue realçar. A gente consegue, sim, mas não se prender tanto a esses padrões. Fortalecer a sua beleza. Fortalecer a sua beleza, exatamente. Muito bom. Falando um pouquinho de beleza no todo agora, né? Vamos entrar um pouquinho na questão de como a tecnologia nos auxilia nesse ponto, né? A gente estava comentando aqui que já faz 3 anos, né? 3 anos, que a gente vida, né? tá junto nessa parceria. Parece que o tempo passa e a gente nem percebe, né? E vocês aprimoraram muito mais, né? Falando um pouquinho das vendas online de vocês. Agora vocês estão ampliando a tecnologia para fortalecer esse relacionamento. Como você enxerga, Isa? O que motivou? Como que surgiu a visão de vocês trazerem essa visão do relacionamento,
do programa de fidelidade para dentro da Ramave? Uhum. Hoje a gente já está com uma parceria de 3 anos. Eu sou muito grata, né? Até em nome da Ramave mesmo, dessa parceria, porque era algo que a gente estava buscando, entender os nossos clientes, né? E claro que hoje eu sei que a gente está falando de mulheres e o nosso público maior é feminino, e a gente tinha que entender elas também pela singularidade, pelo que cada uma é. E o programa de fidelidade, ter ele, constrói muito mais essa linha, até para entender a jornada de compra de cada uma, da gente trazer essa unicidade, não só a gente falar como um todo, a gente realmente entender o que cada uma quer, o que cada uma procura, até para a gente realmente ter mais proximidade, porque esse é o intuito, da gente trazer elas e falar, olha, nós não somos somente uma marca, nós queremos entender o que vocês estão querendo, quais são os problemas, o que vocês querem transformar de melhor, de mais bonito, de mais belo. A gente está aqui para falar de beleza, porque a gente sempre falou de beleza, só que agora a gente consegue conversar com a beleza única, através de entender cada pessoa. Então, cada segmento, cada categoria, de uma forma que fica mais fácil a construção. Então, o programa de fidelidade, ele fez isso. E aí, a gente não parou, a gente tem outras tecnologias, outras frentes que a gente está buscando, porque a gente quer comunicar a beleza, independente só do canal. A gente quer transformar a beleza como se fosse algo que as pessoas têm que entender que fazem bem para ela, né? Através do autocuidado, eleva a autoestima. Então, hoje a gente também tem o nosso e-commerce, que já está há 1 ano aí, já é um outro canal, a gente está entendendo, entrando nesse mundo digital. Além das ferramentas que a gente já tinha também no físico ali, e a gente integra uma com outra através da tecnologia. Então, assim, é uma construção de vários canais que nos ajudam em proporcionar entender cada vez mais o nosso cliente. Muito bom, é isso aí. E você notou um aumento ali do engajamento você se sentiu fortificado nessa questão da unicidade ali, do pessoal ser único? Você sentiu que o pessoal está reconhecendo isso? Claro, eles reconhecem, é algo que já está na mente, né? Então, é algo que, como a gente construiu com vocês, né? Hoje o nosso programa acaba sendo a Ramave Mais. Então, eles sempre buscam algo para a gente estar fazendo junto, né? E a gente sempre engaja, a gente comenta com eles, então a gente tem várias ferramentas que utiliza junto, né? E está sendo algo que já está sendo orgânico, então, para a gente. A gente já está vendo com o resultado, então... Já dá para subir um nível, né, Isa? Cada vez mais. Já dá para crescer A gente vai um degrauzinho de cada vez. É isso. E nesse ramo, você comentando, vocês trabalham não somente com o consumidor final, né? Vocês trabalham também com prestadores de serviço. Então, maquiadores, cabeleireiros, manicures. Você sente uma diferença no jeito de se comunicar? Como é que é, assim, essa questão o profissional de beleza, você vai falar de um jeito diferente, né? Como é que você enxerga essa diferença? Tem diferença, né? Mas, ao mesmo tempo, eles querem também as mesmas coisas. Então, como que a gente entende, né? Hoje, o público final, ele espera experiência. Ele quer experiência e ele quer novidade. Então, a gente tem que estar muito atrelado a tendências de mercado, a gente tem que acompanhar para divulgar com esse público através até das redes sociais. Então, a gente precisa estar sempre antes intensificando essa comunicação, através também do programa de fidelidade, que a gente consegue estar alavancando essa comunicação e essa segmentação. Já o público profissional, ele é um público que ele mede resultado. Ele quer performance, porque quais são os produtos que vão ser melhor para ele entregar um resultado e ele tem pensando até em financeiro dele, né, que vai agregar valor para o consumidor dele. Então, quais que são os produtos que vão ser, além de performance, além de custo, qual que é o custo, o benefício para mim, porque tudo está atrelado também a essa questão. Então, a comunicação é diferente. Um está medindo sempre experiência, ele quer o novo, o outro ele já mede resultado. Então, a gente precisa saber, assim, quais níveis de comunicação e a forma como a gente vai criar a nossa estratégia. Só que, ao mesmo tempo, esse público profissional, ele é final. Então, ele também exige experiência, ele também quer novidade. Então, a gente tem que identificar essas questões
e através de uma estratégia em cada vez mais e tentando Contratar saber cada onde que um. entender como que a gente comunica com cada um. Muito bom. E aí, acho que entra um pouquinho da Josi, A né, Jo. Josi? Porque, por exemplo, não só o resultado, mas você fornecer um serviço, né? Uma automaquiagem, uma demonstração de um produto ali, Uhum. mesmo como que você falou? Modelador. Modelador. Isso. Então, eu acho que quando é um prestador de serviço e você acaba trazendo esse conhecimento dos produtos novos e tal, também você está fortalecendo o relacionamento. Josi, você enxerga assim também? Você vê o Enxergo. interesse do pessoal? Como é que você vê essas... Sim, enxergo também dessa forma. Nós fazemos as demonstrações, sim, nas lojas, né? E tem essa diferença, né? Do consumidor final, né? Do profissional. A Ramave, ela treina, né, Isa? Todas as meninas. Então, tanto o consumidor final, quando ele chega na loja ali, tem todas as meninas ali Já preparadas, sabe, né? Para atender. E tanto quanto o profissional também. Que a Ramave promove esses cursos de Promove tempos em tempos, isso. né? Fora os cursos também, né, Isa? Que Fora tem os no cursos, as profissional, ativações as também. ativações, Maravilha, legal. Indo um pouco para a questão da tecnologia, né, para a gente falar sobre isso. Hoje, por exemplo, todos os cupons, os hábitos de consumo, os produtos adquiridos, eles ficam armazenados na base de vocês, né? Vocês utilizam esses dados para promover essas estratégias de venda, de comunicação, para os descontos e tudo mais. Tem essa gestão, essa análise, né, Isa? Tem sim, porque o dado é importante para a gente realmente mensurar, né? Quem são essas pessoas que a gente vai comunicar, segmentar, entender um pouco mais, porque é o que eu falei, né, no início. Quando você entende o dado, é mais fácil de você entender a jornada de compra daquela pessoa. E você entendendo aquela jornada de compra, fica muito mais fácil de você saber o que você vai ofertar para ela, de uma maneira que realmente é personalizada. Então, os dados, ele vem praticamente para a gente conseguir segmentar esse público de uma maneira que a gente consegue ofertar algo que é específico para ele e a gente acaba, claro, depois a gente vai mensurando os resultados, porque tem muitas coisas que a gente faz também são testes, né? Uhum. Então, assim, às vezes, não deu certo, a gente vai e retorna, a gente analisa aquele dado para fazer de novo. Então, o dado, ele acompanha a gente, né, nessa construção estratégica. Então, pelo que você está falando, um ponto que dá pra gente... Porque a gente fala muito de personalização, Sim. né? NRF, que é a questão do varejo em si, não no ramo da beleza, mas ela fala muito da hiperpersonalização. Então, a gente pode trazer que a hiperpersonalização, ela pode ser usada em vários segmentos, inclusive o da beleza. Porque você personalizar essa comunicação através dos dados que você tem é importantíssimo para você atingir o público-alvo e transformar a jornada numa experiência, né, feliz, vamos dizer assim, pro consumidor final, né? Eu acho que até o ramo, né, que a gente tá, da beleza, ele tem que se utilizar, porque é o que o ramo de beleza, as pessoas, elas buscam, que tem muito a ver tudo que a gente já vem falando aqui, né? É dessa autenticidade. Então, eu não quero simplesmente um produto, eu não quero simplesmente uma marca. Eu quero entender se essa marca tá com base num propósito que eu quero para minha vida. Então, é aí que você vai entendendo um pouco mais e criando suas estratégias até você falar, olha, eu sou uma marca que vai comunicar com você. A gente consegue trazer esse propósito. Então, você entendendo e cada vez mais construindo com o cliente. Eu acho que o importante de tudo isso é você realmente entender o cliente. Quando você entende ele, tudo fica mais fácil, os dados ficam mais simples de ser analisado e a gente consegue uma estratégia mais única, né, para cada um. Legal você falar isso, porque eu tenho uma amiga, né, que ela é vegana. Aham.
E nem produtos testados em animais ela utiliza. Então, assim, é um item que a pessoa vai checar na marca Isso. se os testes são... Então, para conhecer, né, é interessantíssimo, porque você não vai ofertar algo que você sabe que é contra o propósito de vida daquela pessoa. Igual produtos veganos hoje no ramo de beleza, tem vários, né? Então, por exemplo, ela que tem esse segmento específico, pro ramo de beleza a gente tem, tanto de maquiagem quanto produtos para pele. Então, é a gente entender isso, Exato. entender esse ponto que ela quer do propósito de vida e falar para ela. A gente tem, e a gente pode transformar a sua beleza nisso, sem tirar o seu propósito de vida. Mas, com tudo isso, a gente tem que entender quem é ela, né? Exatamente, Isso. é bem bacana. Falando no mercado da beleza, a gente sabe que as margens, né? A questão do lucro é diferente, porque Sim. a margem é bem menor do que qualquer outro segmento. Como é que você enxerga isso? Vocês conseguem equilibrar as estratégias para atender essa demanda da margem, que não é muito ampla para se trabalhar? Consegue sim. Mas isso é com base no dado. Se a gente não tivesse o dado antes, ficaria muito difícil da gente analisar essa margem, porque, principalmente com tudo que vem acontecendo, está cada vez mais apertado a gente trabalhar essa margem. Então, a gente não queimar ela é o principal. Então, como que a gente faz? Vamos entender esse dado, vamos analisar ele e onde que a gente faz. Quais são as ofertas que vão ser mais interessantes da gente estar se readaptando, as promoções que a gente vai criando e vai construindo. Juntando com a personalização. Com a personalização. Você já trabalha com aquele cliente, eu vou ofertar esse Isso. produto que eu consigo melhorar a minha margem, né? Isso. Muito bom. Falando agora de algumas experiências, assim. Josi, você tem alguma experiência, uma das experiências que você olhou e falou assim, nossa, hoje eu me senti realizada porque eu ajudei alguém a elevar a autoestima, a se sentir melhor com ela mesma, assim. Conta pra gente um pouquinho disso. Tenho algumas experiências, sim. Uma vez no Automake VIP, né, onde eu atendo uma cliente por vez, fica 1 hora ali comigo, eu ensino todas as técnicas, né? Chegou essa moça e ela chegou bem tímida, e aí ela comentou comigo que ia fazer o Automake, que ela não estava conseguindo se olhar no espelho. Ela era dona de um pet shop e ela teve um acidente, dando banho num cachorrinho e o cachorrinho mordeu a boca dela. Então, ela fez, né, a cirurgia plástica. Era uma cliente, assim, bem branquinha, então ficou umas marquinhas, né, vermelhas. Ela falou, eu queria aprender, eu quero camuflar para eu me sentir melhor. E aí, nós fizemos ali todo o processo, essa camuflagem, né? E no final do processo, ela olhou ali no espelho e ela se emocionou, né? Eu vi que caiu algumas lágrimas, né? E isso, assim, deixou meu coração, assim... Então, eu falo assim, não é só uma maquiagem, né? A gente consegue transformar ali a autoestima, ela saiu dali aprendendo a técnica, camuflando. Não que isso importa, mas para ela, sim, não era nem tão perceptível, mas ela, se olhar no espelho, ela não se sentia bem. Então, isso deixa meu coração, assim, muito grato. Muito Legal. grato mesmo. Aí, uma outra cliente também, que ela teve câncer de mama, né? Então, ela tinha passado por um processo pós-quimioterapia e cai os pelinhos, né? Então, ela não tinha muitos cílios. E aí, ela pediu para que eu fizesse, né? A aplicação de um cílios postiço. Ela, nossa, tem tanto tempo que eu não me vejo com cílios. E ali, meu coração, oh, meu Deus, que dê certo, que fixe. Aí, coloquei o cílio nela. E ela saiu também toda feliz. Aí, já aproveitei, né? Fiz uma maquiagem, saiu toda feliz. E isso é muito gratificante. Isso é muito gratificante. Que legal, né? Então, Sim. é mais do que quando a gente entende, né? Quando uma marca entende que as fases da vida da mulher, porque depende muito da fase que ela está, né? Que nem essa Exatamente. pessoa do pet shop ali, depois do que aconteceu. Sim. Possivelmente era um amor da vida dela, os animais, mas aconteceu isso. Esse E quando você incidente. trouxe esse produto, essa questão para ela...
está acompanhando a jornada dela. Então, ela Sim. provavelmente será grata a você, a marca. É uma marca que ela vai comprar para sempre, né? Sim, Porque trouxe essa questão da situação. exatamente. Eu tenho um exemplo em casa, né? Minha filha, ela nasceu com muitos hemangiomas. Uhum. São aquelas manchinhas vermelhas que o pessoal fala muito da vontade da mãe, que fica uma marquinha. Sim. Só que a Maria Luísa nasceu com o rosto completo, até o pescoço. Então, a gente fez todos os tratamentos, mas chegou numa idade, por exemplo, 7, 8 anos, ela olhava assim, tinha umas manchas e o lábio meio que deformou aqui, assim, né? Ficou mais branquinho também. Sim. Então, eu olhava e falava assim, filha, vamos passar um batomzinho? Eu tô bem assim, mãe. Então, pra ela tava bem. Agora é maior, com 16, mãe, cadê aquele batom rosa da cor da minha boca, o lápis? Então, Sim. ela passa já pra ela se sentir, porque acho que cada fase vai trazendo. Na infância não trazendo, incomodava. Sim. Na adolescência, eu já quero. Quem sabe num futuro, né, vai precisar de uma cor mais escura, não vai precisar. Então, realmente, a questão da marca, de você utilizar, porque eu compro o mesmo lápis de boca sempre para ela. Então, eu não troco Sim. a marca. É interessante falar disso. Né? Quando Acaba você mexe fixando. com o psicológico ali, com a Outra. estima, né? Você vai ficar eternamente dentro daquele universo que você tá. Vai ser muito difícil trocar. Exatamente. É bem, bem bacana isso. Falando agora um pouquinho do que vocês identificam aí. Isa, você quer dar um exemplo? Não deu, perdão, eu te atropelei. Do Fui exemplo? falar. Assim, de alguma coisa que aconteceu em loja. Não, eu falo de mim hoje. A Josi me ajudou, gente. Minha autoestima da minha unha aqui tava precisando. Você já veio pra A Josi? manicure Não, eu já trago Express. Gente, não deu tempo. Eu falei, minha unha não estava aquelas coisas. Josi, me ajuda aqui. A autoestima elevou, minha unha tá maravilhosa. Eu já faço até um merchan aqui. Muito bom. Super rápido, prático, Super né, rápido, Isa? Aí, ó, Tá vendo? Tá vendo como é bom ter esses conhecimentos, né? E assim, teve algum exemplo da questão do clube da Rua Amave Mais ali que chamou sua atenção, que alguém deu algum depoimento em loja ou teve ajuda de uma das atendentes? Você se lembra de alguma coisa? Agora, assim, o que eu lembro muito é da questão do... Quando a gente faz as campanhas, uma campanha que chama muito atenção, que todo mundo fala, é a questão do cashback, porque acaba que o cliente ele tem aquela liberdade dele conseguir utilizar todo o dinheiro para a troca, né, no produto, né? Então, vira e mexe, assim, eu não tenho uma história específica, né? Mas vira e mexe, tem alguns comentários dentro de loja que vendedoras contam do cliente, né? Como que ele fala, como ele já está esperando, a expectativa dele. Por que vocês já vão colocar? Qual que você vai colocar? E isso vai criando uma proximidade com ele e um carinho, né? Então, isso pra gente é muito único, né? A gente ter esse cliente com a gente ali falando do clube. Usei o meu ontem. Fiz minhas Ele é comprinhas. maravilhoso, né? E é legal que você pode usar até para as compras online, né? Não, Você consegue usar o Ramave Mais dentro das compras online também. Isso. Então, assim, pra gente, a gente tem a liberdade até de clientes também que são de fora também. A gente consegue também estar utilizando. E é um dos pontos que eu lembro, porque, assim, vira e mexe, as gerentes, pelo menos, de loja ligam pra mim, Isa, vai ter, não sei. E aí elas contam uma história que acontece na loja e a gente sempre vai, é muito legal. E é legal que, por exemplo, nesse ramo que a gente tá, né, da beleza, o cashback, ele incentiva a recorrência. Isso, porque é o retorno do cliente, E né? como ele é algo próprio, né, não é questão de marketplace, que você pode usar em outros produtos, outros segmentos, vamos dizer. Então, você ganha ali, você tem que retornar para comprar de novo e comprar mais. Então, o cashback é uma mecânica interessante nesse ramo também que a gente fala, né? Constrói a confiança do consumidor ali e do representante, né? Aquelas pessoas que compram em volume, né? Manicure e tal, que ela compra em quantidade. Muito bom. Uma coisa assim, se você falando, a gente falou muito de tecnologia e de dados armazenados, né? Então, assim, o que deu para interpretar da sua fala é que tecnologia
os dados ali na tecnologia, eles se tornam histórias, né? Então, você constrói uma história única para cada CPF, vamos dizer assim, e ali você consegue depois comunicar e engajar através dessas histórias. Ela respeita, como a Josi comentou, ela vai respeitar o tempo de cada um, a jornada do cliente, né? Vai trazer aquilo naquele momento específico. Outra coisa importante de dizer, vocês estão fazendo muito bem, né? A questão da comunicação segmentada. Quando a gente faz essa questão, a gente não conversa com o consumidor de forma excessiva, invasiva e desnecessária, né? Eu, às vezes, recebo 4 e-mails falando de coisas que eu não compro, que eu não consumo. Então, você começa a querer bloquear aquilo da sua lista. Então, isso não é interessante, né? A questão das prestações de serviço, vocês buscam pessoas, segmentam essas pessoas para ofertar, ou vocês mandam de uma maneira geral? Na questão de, por exemplo, eu vou para a loja, vai ter um curso de automaquiagem, um curso de modelar cabelo e tal. Vocês segmentam para mandar essa comunicação? Isso. Hoje a gente faz também, quando a gente faz um serviço, a gente tem as nossas redes sociais que a gente comunica para alcançar o maior número de pessoas. Só que para a comunicação realmente personalizada, segmentada, e a gente entendendo já quem é aquele cliente, a gente acaba comunicando mais. Quando a gente entende realmente se aquele cliente faz o match ali com aquela campanha estratégica que a gente está querendo criar. Então, assim, aí, claro que tudo isso com base não passando dos limites, que eu tenho um ponto, né, através das criações que a gente faz, para a gente não exceder o nível de comunicação, para não virar invasão. Eu acho que, assim, a gente tem que saber o ponto certo da gente utilizar a estratégia, comunicar e segmentar, entender aquele público, ok, quando eu tenho uma campanha, então, mas até que nível que a gente vai colocar de comunicação falando sobre aquela ação que a gente vai ter na loja. Só que quando a gente faz isso, o resultado é muito melhor, porque a gente realmente tem um retorno daquele público que realmente quer utilizar ou quer fazer as campanhas. E quando a gente tem as campanhas em loja, principalmente quando a gente faz as ativações, que a Josi mesmo, ela faz muita ativação dentro da Ramave. A gente tem um retorno muito legal depois. Quando você fala ativação, o que é ativação? Ativação Explica um pouquinho. É realmente ali no chão de loja, no PDV. Por exemplo, a gente tem uma campanha estratégica de compra e ganhe. Isso. Ou compre e aplique. Compre, aplique, Make Express, compre, aplique de unha. Então, a gente comunica, né? Isso. A gente cria aquela base, fala para os clientes, mas tem muito cliente também que é de loja, né? Porque o cliente já está na loja também, a Josi já faz essa captação também. Então, e é aquilo ali, é no momento. Então, assim, são vários canais a gente falando sobre aquela ativação e a Josi traz a experimentação, que é algo que o cliente busca, principalmente o público final. Eles gostam muito, né, Isa? De testar, né, os produtos. Porque é legal você saber que você vai usar ali para ver se vale a pena você comprar aquele produto, né? Exatamente. Isso. E a gente também, algumas vezes, faz também atrelado com um programa de fidelidade, né? E é um resultado muito legal, né? Porque o cliente, ele tá ali. E principalmente a Josi, que tem mais contato até com o cliente, depois ela também pode até trazer se tem algum exemplo também desses aplique, compre e ganhe que a gente já fez. O cliente tá ali testando, ele tá experimentando. Então, fala assim, nossa, eu não tinha aquela imensidão que aquele produto trazia esse benefício. E o nosso público, que é de cosmético, a gente tem que testar, tem que experimentar. É muita coisa nova. Então, eu quero relar aquele produto, eu quero ver o toque sensorial, eu quero entender, eu quero ver como está na minha pele. Então, por isso que é importante ter as ativações, né? Sim, faz toda a diferença, né? Às vezes o cliente está ali dando uma passeadinha, uma olhadinha. Às vezes nem está preparado ali para levar, mas acaba comprando, gostando depois que testa. Então, é muito importante isso. Faz toda a diferença. Muito bom. E aí, a pergunta para as duas, tá? Como é que vocês encaram o equilíbrio hoje, né? Da estética com autenticidade, né? Voltando um pouco ali, assim, a pessoa que hoje se transforma, a gente vê muitas atrizes, principalmente, mais velhas, se transformando o seu rosto, acaba enfeiando o seu rosto
pelos procedimentos estéticos ou mesmo com maquiagem e tudo mais. Como é que a gente equilibra? Como que vocês encaram esse equilíbrio entre estética e autenticidade? Eu não perder o meu propósito e com o exagero da estética, sabe? Tanto para mais quanto para menos. Como vocês enxergam isso hoje? Vocês acham que a tendência de se aumentar a estética, diminuir essa autenticidade de cada um? Essa coisa da mulher de não querer envelhecer, sabe? Como é que vocês encaram isso? Eu acho que o equilíbrio, ele tá na intenção. Eu não sei, é realmente a intenção da pessoa de entender, porque, assim, a estética, ela tem que ser levada, assim, como posso dizer também? Ixi, ai. Um limite, tem que ter um limite. A estética, quando a pessoa ela realmente entende que a estética ela não é um padrão, que é o que todo mundo coloca, né? O padrão de estética, né? Quando ela não entende esse padrão, que ela fala assim, ok, estética não é isso. Estética é autocuidado, estética é realmente amor próprio, eu ser aquela mulher, vou trazer de mulher porque hoje a gente somos mulheres, né? Que eu sou essa mulher que eu quero trazer o que é único para mim, aí você equilibra a autenticidade. Porque aí realmente você entende o que é autenticidade, você cria confiança e aquilo passa a ser seu. É o que é realmente único. Então, eu sei que hoje é muito difícil, né? Tem muito também a questão social, do padrão de estética, mas quando a mulher, como uma pessoa, ela entende a intenção real da estética, entende que ela é uma ferramenta para ela, a autenticidade ela se torna algo que é dela mesmo, é algo natural. Eu concordo aí também, em todos os aspectos aí que a Isa trouxe, né? E vou colocar o equilíbrio, porém, eu acho que a gente tem que fazer o que a gente realmente se sente bem, de se olhar ali no espelho, gostar do que a gente está vendo. E eu acho que tantos produtos aí, envelhecer, nós vamos envelhecer, não vai ter jeito, lógico. Hoje tem os procedimentos que nos ajudam, mas eu acho que sem perder aí a nossa essência, né, a nossa autenticidade. Eu acho que eu penso dessa forma, assim. Eu acho que essa questão mesmo de você olhar, eu posso estar, né, com uma sombra escura, uma sombra clara, eu me sinto bem assim. Confortável, então, né? Olha, não, estou confortável. E um cuidado para os exageros, né? Existe muitas pessoas que exageram na mão e depois acabam se arrependendo e é muito complicado para voltar, né? Então, isso é... E aí, vocês encaram que essa autenticidade, ela traz esse empoderamento, porque hoje a gente fala muito de empoderamento feminino, até para quem, somente para mulheres, vamos dizer, né? O empoderamento de uma maneira geral. Os homens estão usando mais itens de beleza, né? Fugindo um pouco do Dia das Mulheres aqui, mas os homens estão se cuidando, um creme diferenciado, né? Cheiroso, tem um nome que eu não sei, da barba certinha, do jeitinho pro rosto, no formato. Então, hoje isso cada um tem se empoderado, tem utilizado a beleza, os produtos e tudo para se empoderar. Como é que vocês encaram isso? Você acha que é um foco para se comunicar e para se trabalhar de uma maneira geral? Isa? Eu acho que sim. Tem tudo a ver com o que a gente vem falando mesmo, porque a autenticidade, ela tá muito ligada com aquela questão única, né? Então, quando você realmente entende aí, você equilibrou aquela régua, você entendeu e trouxe a sua autenticidade, você firmou sua confiança, e a marca que entende isso, se sai na frente, porque você tá falando, poxa vida, eu tô comunicando algo que tá ali. E isso tem a ver com o empoderamento, não só das mulheres, né, como um todo. Porque realmente o empoderar-se, né, você trazer esse empoderamento, é você trazer aquilo que é de melhor da pessoa, dela afirmar e criar confiança naquilo que ela acredita. E isso tem a ver também com as marcas. Eu acredito que seja isso também, né, Ju? Sim, concordo também com você, Isa. Muito bom, gente. Então, eu acho que agora a gente vai pro nosso encerramento aqui. Antes de agradecer, eu só queria que vocês deixassem uma
mensagem, né? Dia Internacional da Mulher aí, dia 8 de março. Deixar uma mensagem para cada uma, para que se cuide, né? Se empodere, se colocar à disposição aí, né? E deixar essa mensagem mesmo pro pessoal. Por favor, Isa, Josi. Uma de cada vez, não briguem. Autocuidado não é luxo. O que eu sempre falo, assim, para meus clientes, para as alunas, para que tirem sempre um tempinho para vocês. Nem que seja 10 minutos, 15 minutos no seu dia, mas ritualize o seu banho, ritualize o teu skincare, tirem sempre um tempinho. Isso é muito importante, tirar esse tempinho aí de autocuidado. Muito bom, muito legal a sua mensagem. Isa? O meu recado é que as mulheres, né, a gente hoje tendo voz, né, para se empoderar, para a gente realmente ali ter as escolhas que a gente também queira, né? O meu recado é realmente para as mulheres elas não perderem a sua própria autenticidade. É o que a gente está falando. A gente realmente busquem sua autenticidade. Através disso, vocês não tenham medo de encarar aquilo que vocês queiram construir para sua vida. Busquem também o autocuidado para você se tornar cada vez assim mais confiante de si e trazer o belo que é o seu próprio belo, a sua própria beleza, que é o amor próprio. Esse é o meu recado. Muito bom, Isa. Gente, dá até para emocionar, né? Saiu uma lágrima. Não, eu acho que o papel da mulher na sociedade, ele evoluiu demais, né? Assim, eu me lembro, eu estava até assistindo, fazendo algumas leituras, a mulher não tinha poder de voto, a mulher não tinha poder de sair de casa sem autorização de um marido. E hoje você vê muitas mulheres sendo chefe de família, né? O marido em casa e a mulher trabalhando e trazendo. Continua só ela podendo ter os filhos, né? Gerar, assim, ter uma gestação. Mas com isso também eu acho que cada vez mais a gente tem que ter esse autocuidado. Sim. Porque a vida é muito corrida, Exatamente. né? Você trabalha, você cuida da casa. E esse autocuidado, essa sensação de estar bem consigo, esse amor próprio, ele é evidente e ele é necessário para a nossa saúde mental, né? Isso. Depois da pandemia e tudo que vem acontecendo, guerras, se você não tiver uma plenitude nessa questão da saúde mental e como a beleza, como o autocuidado ajuda nesse ponto, na autoestima. Terapia, né? Eu Exato. falo que também terapêutico. É terapêutico. Exatamente. A gente tem que achar hoje um ponto de fuga da rotina, um ponto de fuga. Sim. E esse autocuidado, eu achei interessante você falar. Acende uma velinha na hora de tomar banho. Põe a temperatura da água no que você quer. Pega todos os produtinhos, sabonete cheirosinho, esfoliante. Exatamente. Você sai de lá se sentindo outra pessoa, né? Que põe a musiquinha ali pra você. Então, é o terapêutico. É terapêutico. Resumindo. Isso transforma. Porque Exato. até um tempo atrás eu não tinha isso. Aí quando eu descobri o quão importante é isso, transformou minha vida. E você torna em um hábito, né? Exatamente. Você precisa trazer isso para um hábito de vida. Sim. Fazer uma vez só não resolve. Não resolve. Né? Tem que tirar esse tempinho pra gente, que nós merecemos. E como? Ó, o nosso papo foi muito, muito interessante, assim. A gente falou... O que eu gostei muito foi que a gente falou muito de beleza, de autenticidade, não de padrões, né? A gente saiu fora dos padrões, a gente saiu fora daquele merchan do que é a beleza, o que deve ser a beleza. A beleza é única de cada um, como a Isa comentou, né? Sim. A gente também falou aqui um pouquinho sobre o relacionamento, como é importante com que as empresas de beleza tenham essa ideia de que não é só resultado, não é só venda. Eu preciso me relacionar para saber o que aquele consumidor tem preferência. E com isso, eu vou ter o meu comercial ali melhorado, essas questões das vendas melhoradas. Trazendo, inclusive, um serviço prestado que é eu acho, uma atenção excomunal, essa questão de trazer alguém para prestar um serviço, ensinar e fazer com que a pessoa aceite e crie esse hábito de autocuidado, né?
Parabéns pela sensibilidade, né, de formar as representantes ali de cada loja, em ajudar, em trazer. Eu mesmo já estive lá e, eu não sei qual que é a base do tom. Não, vem cá, vamos testar, vamos Elas fazer. ajudam, né? E elas têm essa sensibilidade de auxiliar a gente, né? Porque nem todo mundo já vai lá sabendo o que quer. Lá elas te ajudam no que comprar e tudo mais. Mulheres que atendem mulheres eu acho que são mais bem atendidas. Então, assim, né? Não quero dizer que o sexo feminino, mas quem tem a sensibilidade do que trazer para a mulher, porque acaba fazendo com que a gente... Às vezes você tá indo lá só porque você não tá num dia bom, né? Eu me lembro, há muito tempo atrás, eu estava passeando num corredor de um shopping, num cliente fora de Ribeirão. Aí uma moça me puxou, falou, vem cá, deixa eu tirar sua olheira. Falei, gente, acho que ela tá falando que eu tô com olheira, né? Aí eu falei, tá. Aí ela puxou, maquiou, fez isso. Saí de lá outra pessoa. Eu falei, nossa, como eu tô bonita. Você é bonita. Aquilo me marcou. Porque às vezes você tá tão assim que você fala, nossa, como eu estou. Não, eu sou bela, né? Então, eu tenho que reforçar a beleza que existe em cada uma. Agradecimentos agora. Isa, continue com esse trabalho maravilhoso. A gente está à disposição aqui na Idever para o que você precisar. Vamos subir os degrauzinhos, como você disse. A gente está ali no nível... Daqui a pouco a gente passa para um próximo. Vocês estão numa estruturação bem legal da tecnologia da Ramave para trazer esse relacionamento mais fortificado, com omnicanalidade, venda na loja, venda online, atendimento ali específico para cada um. Josi, continuo com esse trabalho maravilhoso de ajudar-nos ali na autoestima, no autocuidado. Parabéns, viu? E, gente, tá aberto se vocês quiserem falar alguma coisa, se vocês quiserem deixar alguma mensagem, tá à disposição aí. Eu acho que tá. É isso? Eu queria agradecer, né, Vanessa? Imagina. A gente tem muita coisa pra fazer, falar a verdade. Né? Essa parte você corta, mas eu não tenho... Não, sempre tem algo a melhorar e algo a fazer. Essa é uma premissa da vida, né? Assim como eu queria encerrar aqui falando um pouco que beleza não é padrão, é identidade, como vocês comentaram, mas que também a fidelidade, o clube de fidelidade, essa questão de fortalecer o relacionamento, ela não é desconto, ela é um vínculo que a gente cria. Então, do mesmo jeito que a beleza, a gente cria essa identidade, essa autenticidade, o fidelidade não é um clube de desconto, um cashback que eu vou dar. É algo que eu utilizo para criar esse vínculo, esse relacionamento, para eu ter toda essa estrutura de depois me comunicar, de ofertar o que o cliente deseja, o que o cliente quer, né? Então, assim, feliz Dia das Mulheres para vocês, né? Obrigada. Continuem essas guerreiras aí. E feliz Dia da Mulher para todo mundo, né? Um forte abraço aí. E, gente, novamente, muito obrigada. Viu? Obrigada. Um abraço para vocês. E feliz Dia das Mulheres, né? Feliz Dia das Mulheres para nós. Pra nós. Pra nós. Obrigada a todos, gente.